Olá! Hoje a gente vai mergulhar na história de uma das figuras mais conhecidas e complexas que existem, o Rei Davi. Todo mundo já ouviu falar dele, né? Mas a história é bem mais profunda do que só luta contra um gigante. E essa frase, nossa, ela resume perfeitamente o drama. É exatamente esse o paradoxo que a gente vai desvendar aqui. Como é que o maior rei de Israel pode falhar de um jeito tão desastroso dentro da própria casa? Bom, para começar, vamos lembrar da imagem que todo mundo tem na cabeça. A imagem do herói. Aquele menino pastor, o poeta que escreveu os salmos, o guerreiro que ninguém conseguia vencer e, claro, o rei que foi escolhido pelo próprio Deus. A ascensão dele foi assim, uma coisa de cinema. Ele saiu do anonimato, lá dos campos de Belém, foi escolhido por Deus, teve aquela vitória inacreditável contra o Golias que ecoa até hoje e, no fim, chegou ao trono. Cada um desses passos foi construindo a lenda dele. E uma vez no poder, os feitos dele foram gigantescos. Davi não foi só um rei, sabe? Ele foi um verdadeiro construtor de nação, um estrategista genial que pegou um monte de tribos espalhadas e transformou num império forte, unido e próspero. E olha só a dimensão do sucesso dele. Ele expandiu as fronteiras, fez de Jerusalém o centro de tudo, tanto da política quanto da região, e trouxe uma era de muita riqueza. Publicamente, o reinado de Davi foi um sucesso absoluto, não tem nem o que discutir. Mas é bem aqui que a história dá uma virada brusca. A gente vai olhar agora para o evento que, mesmo tendo sido perdoado, começou uma espiral de tragédia na vida pessoal dele. A queda de Davi não foi só um erro. Foi uma sequência de decisões péssimas. Começou com o adultério e virou uma teia de mentiras, de conspiração, que culminou no assassinato de um homem leal para encobrir tudo. Foi uma bola de neve moral que só parou quando o profeta Natã bateu de frente com ele. Davi se arrependeu. E se arrependeu de verdade. E Deus o perdoou. Só que o perdão não apagou as consequências. A profecia de Natã foi clara e foi terrível. A violência que Davi plantou fora de casa agora ia brotar dentro da família dele. E é isso que nos leva para o coração do problema. Como que esse rei tão celebrado se tornou um pai tão catastrófico? Essa metáfora é de uma precisão impressionante. Fora do palácio, Davi era um gigante. Mas dentro de casa, diante dos problemas dos filhos, ele se mostrava pequeno, fraco, totalmente ineficaz. E a profecia se cumpriu da pior forma possível. A crise explodiu quando Amnon, o primogênito, estuprou a própria meia-irmã. E a reação de Davi? Silêncio. Tamar, a vítima, foi ignorada, destruída, e Absalão, o irmão dela, deixou o ódio cozinhar em fogo lento até virar assassinato. A cada passo, a passividade de Davi jogava mais lenha na fogueira. A Bíblia até diz que Davi ficou furioso quando soube o que aconteceu com a filha. Uma reação normal, claro. Mas é aí que está o problema. A raiva dele não virou ação. Não teve disciplina para o filho culpado, não teve consolo para a filha que sofreu. Só um silêncio absurdo, um silêncio que basicamente deu permissão para o ressentimento e para o ódio crescerem sem controle. E isso não foi um deslize de um dia. Essa negligência se arrastou por anos. Um problema que precisava de justiça e atitude foi simplesmente deixado de lado para apodrecer. E apodreceu mesmo. 11 anos. Parem para pensar no peso desse número. Foram 2 anos de Absalão nutrindo um ódio silencioso. Depois, 3 anos exilado por ter matado o irmão. Aí mais 2 anos em prisão domiciliar. E por fim, 4 anos de conspiração aberta contra o próprio pai. 11 anos de uma bomba relógio familiar, com o rei Davi só assistindo. E no final, a conta chegou. A negligência virou uma guerra civil. O próprio filho dele liderou uma rebelião que obrigou o grande rei Davi a fugir de Jerusalém como um criminoso. Ele perdeu o controle de tudo, do reino e da família. Tudo por não ter conseguido agir como pai. Então, como é que a gente entende uma figura com um legado tão contraditório? Vamos tentar juntar as peças desse quebra-cabeça olhando para os dois lados tão diferentes da vida dele. Essa comparação aqui diz tudo, né? O mesmo homem que uniu 12 tribos não conseguiu manter a paz entre os próprios filhos. O herói que encarou Golias de frente se acovardou diante da injustiça dentro de casa. O cara que construiu um império viu a própria família desmoronar. Mas aí fica a pergunta: como ele podia ser chamado de um homem segundo o coração de Deus?
A chave para entender isso é que essa frase nunca foi sobre perfeição. Nunca! Era sobre a capacidade dele de se arrepender. Quando ele era confrontado, mesmo com os piores erros, o coração dele se quebrava e ele voltava para Deus. No final das contas, as duas verdades existem juntas. Ele foi, sem a menor dúvida, um líder extraordinário, um rei fundamental para Israel. E, ao mesmo tempo, foi um pai tragicamente falho, cuja omissão destruiu sua própria casa. E a história de Davi deixa essa pulga atrás da orelha na gente. Ela nos força a pensar sobre a relação entre a vida pública e a vida privada. Será que ser gigante numa área compensa ser pequeno em outra? A resposta, pelo visto, não é nada simples.